Leute! Esse é o Alemanha Cast, o podcast para quem quer saber mais sobre a Alemanha. Eu sou o Tomás e se aposentar bem, pra mim, na Alemanha, é usar aqueles andadores. Sabe aqueles andadorzinhos lá que os velhinhos ficam andando? Não, e depois eu vou contar umas histórias já, mas eu acho engraçado. O cara tá andando com aquilo, cansa, ele senta um pouquinho, descansa e depois continua, né? Então isso é um negócio que faz valer a pena se aposentar na Alemanha. Prazer em estar aqui de novo, meu nome é Alex. A gente já tem aí um lugar recorrente, né? Uma vaga aqui, uma cadeira no Stammtisch do Alemanha Cast. É um prazer estar aqui de novo. E a minha versão de velhinho provavelmente vai ser aqueles velhinhos que caminham nas montanhas ali de sandália. Só para ir num restaurante no meio das montanhas e tomar uma cervejinha gelada. É verdade. Isso é qualidade de vida. Isso é qualidade de vida. Pois é. Aloha todo mundo. Aqui estou eu novamente. Um tanto quanto gripado, mas aqui presente nesse momento ilustre para falar de aposentadoria na Alemanha. Um tema que eu gosto bastante, que me preocupa bastante também. Então é isso, pessoal. Hoje a gente vai falar se vale a pena ou não se aposentar na Deutschlândia. Muita gente migra para o país, pensa em ficar aí por muito tempo, então é importante a gente discutir um pouquinho dos prós e contras de se aposentar na terra da batata e da linguiça. E antes de a gente ir para a pauta, vamos aos recadinhos do Alemanha Cast. Temos novidades no Alemanha Cast, depois de muitos anos, aí são mais de 175 episódios do Alemanha Cast, muita conversa, muita história, muita burocracia desventada nesse podcast, sem contar as dezenas de assessorias que eu fiz com muitos seguidores aí que estavam de mudança para a Alemanha. A gente está lançando o nosso guia definitivo para morar na Alemanha, então você que está de mudança para o país, você que está arrumando suas malas para vir morar na Alemanha, o Willkommen in Deutschland é o guia completo para viver na Alemanha. Então, para você que está de mudança para o país, você que está vindo morar na Alemanha, não deixe de conferir o nosso curso. O Willkommen in Deutschland cobre vários assuntos, desde o planejamento para a mudança, os primeiros passos aqui na Alemanha e também alguns conteúdos adicionais para você. A gente compilou muitas horas de conteúdo aqui do podcast, atualizados com informações mais recentes, juntando experiências de vários atendimentos, de várias pessoas que eu já conversei aqui nesse podcast, e um guia para vocês terem uma transição mais tranquila para a Alemanha. Então, para você que está querendo entender como faz para aplicar para o visto, quais são os requisitos para o seu visto, quais são a papelada necessária para vir morar na Alemanha, como que faz o Anmeldung aqui no país, como que pega a permissão de residência, como que aluga um apartamento, enfim, são vários assuntos que a gente aborda no nosso curso. Então, você que está de mudança para a Alemanha, não deixe de conferir o Willkommen in Deutschland. Aqui na descrição do episódio tem mais informações, é só você clicar no link para descobrir mais sobre o nosso curso. E queria agradecer também nossos queridos padrinhos, que são pessoas que gostam do Alemanha Cast, que apoiam o nosso projeto, acreditam no nosso trabalho depois de tantos anos produzindo conteúdo. Então, se você gosta do Alemanha Cast, não deixe de tornar-se padrinho do Alemanha Cast. É só você acessar nosso site alemanhacast.com.br/apoie ou clicar no link aqui na descrição e se tornar padrinho do Alemanha Cast. Padrinho do Alemanha Cast tem acesso ao nosso grupo fechado no Telegram, tem direito aí a dar pitacos em pautas, a conversar diretamente com a gente e além de receber os episódios antes dos demais ouvintes. Então, se você gosta do Alemanha Cast, acesse o nosso site alemanhacast.com.br/apoie e deixe sua contribuição. E também não deixe de seguir o Alemanha Cast nas redes sociais para você ver um pouco do nosso dia a dia aqui na Alemanha. Então procura o @AlemanhaCast no Instagram. E chega de conversa, vamos para a pauta. Então, galera, vocês já são figurinha batida nesse podcast, né? Mas se apresenta aí para o Biergarten. Quem que são vocês na fila desse local aí que também tem bastante aposentado, chamado Biergarten? Eu sou o cara gripado, mas que pretende no futuro ser o aposentado velho da lancha. Ivan Rocha, 9 anos de Alemanha, 42 anos de idade e já planejando os próximos 20 anos para me aposentar bem. Prazer em estar aqui de novo, meu nome é Alex. E na fila do Biergarten eu sou aquele que chega pontualmente para beber uma geladinha. Exatamente. Então, já recebi muita mensagem de pessoas aí, muita gente que pensa terminar a carreira, vamos falar assim, aqui na Alemanha.
porque, querendo ou não, a infraestrutura, né, a qualidade de vida que esse país tem e toda a seguridade, né, socioeconômica, acaba que eu imagino que deve ser bom, né? Apesar do mau humor de alguns aposentados desse país, eu imagino que deve ser bom, né? Até porque eu tava falando na introdução ali daqueles andadorzinhos que os velhinhos adoram usar. Isso querendo ou não, é possível também pela acessibilidade, né, que esse país tem, né? Então, eu acho que se fosse lá no Brasil com aquelas calçadas regulares e esse tipo de problema, além de ser ruim de andar de carro, né, para quem é papai e mamãe aí sabe que andar com um carrinho de bebê é ruim nesse Brasilzão. Mas aqui na Alemanha ajuda e também pros velhinhos, né? Eu já vi velhinhos saindo no mercado com aqueles andadorzinhos bonitinhos, com uma caixa de cerveja, né, que tem tipo uma bolsinha embaixo. E o cara para o carrinho, senta, abre uma cerveja, toma e continua andando, né? Então isso, eu acho que só isso aí já vale se aposentar nesse país, né? O que vocês acham? Pois é, não precisa de um andador de rally, né? Versão rally. Não, mas eu acho que a minha percepção dos velhos aqui na Alemanha, principalmente, são duas, né? Acho que você tem, de um lado, os velhinhos que cuidaram bem da aposentadoria e hoje viajam muito. Eu nunca vi tanto velho viajando junto. Né? Parece assim, Nossa, eles viajam em grupos, né? É um cardume de velhinhos entrando no trem, entrando no ônibus, saindo de ônibus às vezes, e vão fazer as coisas mais legais. Vão andar nas montanhas, vão fazer degustação de vinho, vão pra Itália, vão fazer não sei o quê. Então acho que nesse sentido, para quem cuidou, é muito legal ter essa infraestrutura e tal, e eu vejo os velhinhos muito mais ativos. Sim. E do outro lado, eu vejo os velhinhos que não tiveram muita preocupação, eu diria, em planejar a aposentadoria ou planejar os próximos passos e catam latinha nos parques hoje, né? Catam o Pfand nos parques, então acho que é uma clara diferença entre esses dois grupos e dá para ver quem que se preocupou e quem não se preocupou. Eu acho que essa é a minha percepção, assim, de velhinhos no tempo livre, no lazer, assim. Aí a gente consegue até colocar a classificação, né? O velhinho é esse que tá catando fund e o idoso é o que tá curtindo a vida em grande estilo, né? Exatamente. É uma boa distinção, com certeza. E o velho é o da lancha. O velho é da lancha. Mas esses grupos de velhinho aí, às vezes eu fico calculando quantos anos tem, né? Mas passa dos 2.000 anos fácil, né? Quando tem esses grupos aí, né? Porque, olha, os caras... os caras às vezes estão na capa da gaita, mas estão viajando, né? Eu acho isso muito legal, assim. Sim. São muito mais ativos, né? No Brasil parece que não é todo mundo que é assim. Não, total. São muito ativos, vão realmente fazer umas caminhadas, às vezes, longas, né? Pegam aqueles... como é que chama? Aqueles dois... tipo, aquelas varetinhas lá, né? Não sei o nome, né? Aquelas varetinhas, exato. Porque parece que os caras vão esquiar. Isso, eles devem usar pra esquiar também. Em alemão chama Wanderstock, né? Sei lá como é que chama em português. A vareta de caminhar. Exato. Quem faz hiking aí, por favor, manda mensagem pra mim. Exato. Não, eu acho interessante também, se a gente falar, talvez, né, o que a estrutura propicia. Primeiro, a gente tem uma longevidade, né? Então, na Alemanha, as pessoas estão vivendo mais. Isso é um problema para a Previdência, inclusive, né? Mas é muito bom saber que a expectativa hoje está em 80, 85 anos para as mulheres, por exemplo, e se a gente pegar 50 anos atrás, o pessoal, né, 50, 60 anos atrás, o pessoal com 60 anos já estava já no fim da vida. Né? Então, esse é o primeiro ponto. E aí eu tenho também base de comparação, consigo comparar a minha vozinha que está no Brasil, que tem inclusive a mesma idade da minha vozinha emprestada alemã, né, que é a avó da minha esposa, e são duas figuras diferentes. A minha avó no Brasil fica mais em casa, suspeita de tudo, fica naquele estilo ali, né, low profile, não bota muito, né, a cara tapa, digamos assim. Às vezes ela atravessa a rua, vai comprar um negocinho ali na venda e etc. E a avó da minha esposa, né, minha vozinha alemã, digamos assim, 85 anos, até um tempo atrás dirigia sozinha, fazia essas caminhadas longas, sento com ela e quando eu falo, a gente vai viajar para lugar tal e tal, ela já foi para tudo quanto é lugar, principalmente quando ela ficou viúva, ela começou a viajar bastante, realmente legal, um grupo de idosos, de idosas ali,
fazia as caminhadas, fazia as viagens. E o mais interessante, no caso dela especificamente, tem uma memória de elefante, assim, de detalhes. Ah, eu fui para a Rússia, fui para São Petersburgo, passei nesse lugar, vi esse monumento, essa igreja, fomos na rua tal, com uma precisão, assim, com detalhamento impressionante, né? Coisa que minha avó no Brasil, no caso, não tem essa riqueza mais de detalhes, né? Então, dá para perceber que há uma grande diferença, né? Até mesmo a parte de independência, né? Os velhinhos daqui Com fazem certeza. as coisas sozinhos por mais tempo. Mas é uma Eu acho- junção de fatores também, né? Não, né? Acaba a vida mais ativa, o corpo é ativo, a mente é ativa, né? Então várias coisas acaba puxando uma outra, né? Por exemplo, falando da minha avó, ela também era bem ativa, né? Dentro da limitação lá do espaço Brasil, né? Mas ela cuidava da horta dela, ela lia bastante, ela se mexia bastante, ia pra cima e pra baixo, e ela, quando faleceu, eu acho que ela tinha 89 anos, ela é super lúcida, super, 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 mas ela era meio no estilo alemão, assim, não parava quieta pra cima e pra baixo, cuidava da Sim. horta, lia notícia de futebol lá que ela gostava e tal, e ela acabou bem, assim, né? O Ivan falou ali da expectativa de vida, em 2021 na Alemanha era 80 anos, em média, e no Brasil em 2021, 72. Então tu vê a diferença, né? É 8 uma boa anos diferença. é uma Uma boa baita diferença. diferença. Uma baita diferença. Então, se a média é 80 na Alemanha, né? Imagina quantos centenários que não devem ter por aí, né? Exato. Cerveja e linguiça ajuda, né, o Tomás? Ajuda, com certeza, né? Dá umas Mas tem que risadas, ser né? cerveja quente, senão não vale. Cerveja quente. Nossa, meu Deus. Nunca tomei cerveja quente na Alemanha. Vamos informar as pessoas corretamente. Ah, não, mas você não toma uma cerveja geladinha. Quente não é, mas é refrigerada, Tá bom, né? temperatura ambiente, perdão. No Tá, no inverno eu tomo só inverno é temperatura temperatura. ambiente, né? A 10 Mais graus lá fora, tomar uma cerveja a 10 graus tá bom, né? ué. Não, que isso. Nossa, se fosse. Enfim, mas é assunto para outro podcast. Exato. A qualidade da cerveja em diversos lugares da Alemanha. Sim. Inclusive, uma vez eu fiz um Reels, até postei no Alemanha aqui, acho que faz tempinho já. Eu deixo a cerveja na sacada, né, no inverno, fica geladinha, e eu peguei o termômetro e medi, né, quanto tava a temperatura da cerveja da sacada e da minha geladeira. Obviamente que a da sacada tava bem mais gelada, né, então a temperatura ambiente depende da época do ano, então vamos voltar pra pauta agora. É isso aí. Mas assim, só falando, bom. né, a minha esposa, ela tá fazendo pilates, né, num clube que tem aqui perto de casa. E ela fica até envergonhada, né? Porque as senhorinhas lá de 80 e tantos anos, totalmente elásticas, alcançam a mão no chão, fazem não sei o quê, fazem, sei lá, ponte pra trás, né? E a minha esposa já tá um pouco mais encarangada, né? Como diria meu sogro, né? Então, tu vê que essa vida, talvez ativa que tem durante, né, a vida toda, né, essa questão de se movimentar mais, de fazer mais esportes, acaba que junta, né, com a aposentadoria, né, no caso, Com certeza. a velhice ser um pouco mais tranquila, né, um pouco mais ativa, né. Eu só acho Saudável, perigoso né? os velhinhos com 90 anos dirigindo, né, mas isso é papo pra outra conversa. Sim. O Alex não, não diga. Exato. Esse foi inclusive o motivo do meu acidente na Autobahn aqui. O velhinho de 87, eu acho, ele não conseguiu identificar, né, a velocidade que eu estava vindo na Autobahn, trocou de faixa praticamente sem olhar, falou, tem algum carro vindo lá atrás, mas você perde a noção realmente, né, de quão rápido estão os carros. E, eu ainda consegui frear, dei uma encostadinha ali atrás, mas deu perda total nos 3 carros. Então, assim, é total, eu entendo completamente e vivi isso na pele, assim, de você, eu não sei se ele vai voltar a dirigir, eu espero que não, mas ele não se machucou, não é essa a questão. A questão é muito mais os velhos no trânsito que acabam não sendo só um perigo para si mesmo, mas para outras pessoas envolvidas, principalmente já que você não tem limite aqui na Autobahn, né, de velocidade. Com certeza, e só abrindo parênteses aí pra quem não sabe, antigamente as carteiras de motorista, elas não expiravam, né? Elas tinham validade infinita. Então, acontece que no Brasil, a cada X anos você tem que ir lá renovar, né? Até para o governo faturar uma graninha.
E aqui agora mudou, né? Agora tá. A minha saiu pra 15 anos, se eu não me engano. Mas tem um monte de gente aí que tirava a carteira e sai dirigindo, né? Pra sempre, até ir pro cemitério. E pode Ia pro dirigir cemitério tudo, dirigir. cara. Até acho que os anos 80, se eu não me engano, a carteira ela era né, em papel, Valia pra tudo, e né? você podia dirigir até tanque, cara. A carteira, ela dava né, a autorização de dirigir tanque, cara, que da hora. Eu vi uma carteira dessas uma vez, um chefe, na época que eu trabalhava num teatro aqui, meu chefe, ele tinha uma carteira, aí ele era um pouco mais velho também, e, pô, surpresa, ele bateu num poste um dia, e aí ele perdeu a carteira de papel, e agora ele tem a carteira normal que vence também, coitado. Mas enfim, são as coisas que vão acontecendo na vida, né, mas acho que tem velhinhos e velhinhos aí. Enfim, mas acho que para a gente voltar aqui pro tópico, né, uma das coisas que eu acho que ajuda bastante os velhinhos aqui, no geral na Alemanha, é a infraestrutura que a Alemanha oferece, né? Então hoje eu vejo, principalmente como especialista imobiliário também, eu vejo que tem muitas construções, as construções novas, elas já consideram uma X quantidade de apartamentos sem desnível, né, ou sem escadas, ou que são acessíveis. Então, assim, não só para a pessoa eventualmente com cadeira de rodas, mas também para os velhinhos. Então, as construções novas, elas muitas vezes já consideram as necessidades. Você vê que todo ponto de ônibus também, os ônibus, eles têm a infraestrutura também para serem rebaixados um pouco mais, para uma pessoa eventualmente não ter aquele degrau imenso para subir. Você vê que vários lugares têm, inclusive, bancos preparados para idosos, etc. Então, assim, você vê que tem muito mais infraestrutura também para essas pessoas que né, precisam eventualmente de alguma ajuda, enfim. Então, acho que isso com certeza é algo que é um bom benefício. Você pelo menos vê que o seu imposto ele vai para algum canto, Vai né? para algum canto, vai né? trazer Também. essas melhorias de acessibilidade. Eu acho que isso é bem diferente no Brasil e na Alemanha. O estacionamento também para idosos, né? O respeito em relação a essas coisas, né? Para os idosos. Enfim, né? A gente vê aí, pelo menos nos trens, nos metrôs, nos ubans da vida, pelo menos eu vejo, né? Geralmente as pessoas não deixando os idosos em pé, né? Então também tem essa questão da cordialidade. Claro que não dá para generalizar, dizer que a Alemanha inteira é assim, não é isso que eu estou dizendo, mas óbvio que eu vejo bastante gente tendo esse tino aí de ajudar os mais velhos, né? Embora eles sejam bem independentes, né? Sim. A gente não vê aí eles pedindo ajuda, ou de repente quando está carregando alguma coisa, eles mesmos querem fazer as coisas deles. Então tem esse senso também de que a pessoa ainda é independente e consegue fazer as coisas sozinha. Já passei por situação de querer ajudar o velhinho e ele olhar com cara feia pra mim, né? Tipo, você consigo fazer sozinho? Eu falei, tá bom, desculpa, não peço, não ofereço mais ajuda, não. Não, eles têm orgulho nisso, né? De ser independentes. Acho legal, acho que isso também é uma diferença. Eu acho que, inclusive, na cultura no geral, porque eu vejo que, assim, os velhinhos aqui... Eu vejo que os velhinhos no Brasil, eles dependem muito, né, de uma ajuda ou da própria família. Os velhinhos aqui, eles tentam ser mais independentes possíveis. Claro que tem os dois lados da história, às vezes, né, as pessoas aqui da família, os familiares talvez não liguem tanto para os velhos como no Brasil. Eu acho que isso é uma boa diferença, pelo menos, né, pelo que eu vejo. Mas, por outro lado, eu vejo que isso também dá um senso de independência para os velhinhos que fazem mais coisas sozinhos, que tentam, que se esforçam para fazer as coisas mais vezes sozinhos. Então, tem sempre os dois lados, né? Acho que, mas pelo menos assim, com os meus amigos e pais dos meus amigos, eu vejo que os avós normalmente moram sozinhos. No Brasil, eu vejo os avós morando na casa dos pais, né? Ou na casa de familiares. Então, isso para mim também é uma diferença que explica talvez essa busca pela independência do aposentado aqui. E um fato interessante é que na Alemanha não tem fila preferencial, né, para aposentado, né? Porque se tivesse, ia ser mais longa que as outras, né? Pois é. Verdade. Bem que podia ter, né? Da gente pegar as filas mais curtas por enquanto.
É, Não, eu só ia falar que acho que no geral as opções de lazer aqui também elas são muito mais acessíveis para o público também. Então você tem museus, bibliotecas, parques, que é tudo bem cuidado. Eu acho que a oferta acaba sendo muito grande também. Você tem muitos artistas. Há 2 semanas atrás eu estava em Munique. E eles fecharam lá uma das praças principais de Munique e fizeram uma ópera open air. Achei o máximo. Falei assim, cara, isso são opções que você não tem no Brasil. No Brasil, você vai fazer um negócio open air numa praça pública, não vai sobrar nem nada, né? Infelizmente. Aqui você faz e tem uma super infraestrutura também, um super respeito. E acho que, no geral, eu vi realmente um público de bastante idade também comparecendo ali, que no final das contas é o público que... Caiu a minha luz aqui. É o público que mais desfruta, né, das possibilidades. Sim. Que mais desfruta desse tipo de música, etc. Deixa eu resgatar as coisas aqui. Vambora, vamos que vamos. Então a gente tem também na Alemanha a questão da segurança. Acho que isso é importante, né? Os Senioren, né? As pessoas a partir de 60 anos se sentem seguras na rua, podem caminhar, podem fazer as coisas normalmente. E também a gente comentou que não tem fila preferencial, mas tem desconto nos lugares. Então a Alemanha tem aí castelos, tem alguns lugares que são pagos, e aí os Senioren, né, as pessoas que são mais velhas, elas têm desconto, elas pagam bem menos, obviamente, também. Isso é muito bom, né? Então, voltando ao que você falou, né, na introdução das duas vovozinhas, é um conjunto de fatores, né? É um conjunto de fatores que acaba fazendo a pessoa ficar mais ativa, né? Tanto socialmente quanto, né, fisicamente aí, para também ir pros parques, subir as montanhas, né? Porque os velhinhos adoram também subir as montanhas aí, que dão um show em nós, eu acho, viu? Inclusive, tem uns caras aí bom, com viu? certeza. Eu já fui fazer uns sem Wander dúvida aí que alguma. passou os velhinhos e falei, meu Deus do céu, tô perdendo esse cara aí, vou empatar com quem, né? Mas no final da história, eu acho que, assim, é um lugar, deve ser um lugar muito bom pra quem é idoso, pra quem se aposenta. Mas nem tudo são flores, né, meus queridos convidados? A gente falou do lado bom aí de ser aposentado, mas a gente sabe que o problema aqui na Alemanha, né, justamente pelo número de idosos, né, pessoas aposentadas que tem, o problema previdenciário não é tão solúvel, né, tão fácil de ser resolvido, né? Então, a gente sabe que a sustentabilidade do sistema não é tão boa. E eu queria ouvir de vocês, que são os especialistas aí, o que vocês têm a dizer sobre esse tema. Vamos lá. Começa aí, bro. É interessante de você ver que, apesar de você ter uma qualidade de vida tão alta, ela está baseada, na verdade, num sistema completamente deficitário, né? Deficitário em todos os sentidos, porque alguém precisa pagar esse pato. Então, se você tem realmente todos esses idosos aproveitando também desse sistema, idosos normalmente precisam também de mais atendimentos médicos, consomem mais do plano de saúde, no geral, que a princípio é uma regra, todo mundo na Alemanha precisa ter plano de saúde, né? E o plano de saúde público, ele vai te dar uma boa base. Apesar da medicina alemã ser mais baseada, né, na parte curatória do que preventiva, você não vai ficar na mão. Se você precisar fazer, sei lá, uma operação no seu joelho, ou, né, uma operação, sei lá, qualquer coisa que você precise fazer quando você for um pouco mais velho, você vai ter essa infraestrutura pelo seu próprio plano público, né? Só que, por outro lado, esse plano ele precisa ser alimentado de alguma forma. E como tem cada vez mais aposentados e cada vez menos pessoas trabalhando, a gente acaba realmente tendo um déficit um rombo, né, no final das contas, nas contas públicas cada vez mais alto. Hoje a estatística é que nos próximos 5 anos, 7,9 milhões de pessoas vão se aposentar na Alemanha. Então isso é assim, hoje já é um sistema que ele já está na beira ali do precipício. Agora, nos próximos 5 anos, vai ter que acontecer muita coisa aqui, e obviamente a ideia é que, e uma das surpresas, é que hoje, mesmo aposentado na Alemanha, você continua pagando imposto. E que esse imposto, ele, inclusive, aumente para os aposentados.
Então, assim, eles estão tentando tirar dinheiro de onde dá para conseguir sustentar um sistema que ele já está falho e que, a princípio, principalmente as pessoas que estão hoje na beira da aposentadoria ou já estão aposentados, provavelmente são as pessoas que vão ser mais influenciadas por esse sistema. Porque hoje as pessoas novas, se você está chegando aqui e tem 30 anos de idade, 40 anos de idade, você ainda tem um tempo para ajustar. Né? Você tem um tempo para, de repente, remanejar algumas coisas e falar, não, eu realmente preciso fazer alguma coisa. A gente está aqui para te ajudar exatamente nisso. Só que as pessoas que estão lá nas 60 e poucos anos, na beira de se aposentar, eles não vão ter tempo para se remanejar. Né? Então, em algum lugar vai ter alguns cortes e essas são as grandes discussões que a gente tem, inclusive, dentro da política. Quem que vai pagar esse pato? É a geração que não fez nada e confiou completamente no governo e falou assim, vai dar tudo certo? Ou é a geração nova que não tem nada a ver com isso, né? Que são as pessoas de 20, 30, 40 anos de idade que, a princípio... né? Então, assim, no final das contas, a grande pergunta no momento é quem vai pagar esse pato? Mas você falou quantas milhões de pessoas estão para se aposentar aí nos próximos anos? 7,9. Caraca, é tipo, sei lá, 80 milhões vai dar, sei lá, 8%, 7% da população? É isso? São todos os são os baby boomers, né? Os baby boomers agora estão com 58, 9, beirando 60, a idade de aposentadoria aqui é 67, então se você pegar aí a galera que pode se aposentar a partir dos 65, 67, é todo mundo que vai... Nossa, é muita gente. Realmente para... pois é. Inclusive isso é um dado interessante também, no Brasil você se aposenta antes. Na Alemanha, com a expectativa de vida mais longa aqui, hoje a idade de aposentadoria normal é 67, e uma das soluções apresentadas até agora, mas de novo, isso vai influenciar principalmente as gerações mais novas, é de aumentar a idade de aposentadoria aqui, para 69, 70 anos de idade. Já que a expectativa de vida é 80 e poucos, se você se aposenta normalmente com 70, você ainda vive aí aposentado uns 10, 15, 20 anos e pronto, essa é a ideia. Né? Essa é uma das soluções que, a princípio, é a solução mais votada. Então, é muito provável que nos próximos anos, aqui na Alemanha, a idade da aposentadoria normal se torne 67. 68, 69, 70. Hoje são 67. Acho que esse ponto também, quando a gente fala de previdência, né, a gente está aqui focando nesse assunto, mas tudo está interligado, as pessoas precisam entender isso. A Alemanha, historicamente, é um país que tem uma parte social muito forte. Né? Não entendo isso como socialista, mas sim que tem benefícios sociais muito fortes. Né? Então, como o Alex falou, alguém vai pagar a conta, mas na verdade eu colocaria até um outro termo que é em algum lado a corda vai arrebentar. Né? A gente tem um plano de saúde que é bom, funciona para todo mundo precisa ter, só que o governo injeta bilhões e bilhões todo ano ali dentro para poder fechar os buracos das famosas Krankenkasse. A gente tem Hartz IV, seguro-desemprego, à torta e à direita. Né? Inclusive, às vezes, até estrangeiros, pode se incluir também brasileiros, que têm nacionalidade alemã, vêm para cá e vive desse benefício, o não que só também alemã, né? aumenta o Se você rombo. tiver outra cidadania europeia e contribuiu algum tempo no sistema de previdenciário aqui, né? Pagou imposto aqui durante não sei quanto tempo, você também pode pegar, não precisa ser exclusivamente alemão. Entendi. Então, pior ainda. Obrigado pelo complemento. A gente tem Kindergeld. Inclusive, eu já li também uma reportagem, está em votação. Sinceramente, espero que não aprovem, aumento de Kindergeld para 2025. Cara, do Kindergeld era 219, agora já está 250, né, por filho. Isso vai aumentando até quando? Né? Então, assim, mais um gasto. Aí a gente vê o sistema público previdenciário, que as pessoas, foi votado também há um mês atrás, que o mínimo que a pessoa precisa receber são 48%. Ou seja, a pessoa vai se aposentar e não pode receber menos do que 48%. Isso, inclusive, a gente esteve numa conferência de investimentos há umas 2, 3 semanas atrás e foi comentado sobre isso. Né? Uma pessoa que trabalha nessa área, uma advogada da parte de previdência social, falou, as pessoas vêm no meu consultório, no meu escritório aqui e falam, putz, eu vou me aposentar, né, porque essa malha é recente, e vou receber isso, né? Eu recebia 3 mil na ativa, vou receber 1.000 euros agora por mês.
Deixa eu ligar para o meu chefe e pedir para continuar trabalhando. Eu não posso me dar o luxo de me aposentar. Então a situação está sendo realmente, né, estão passando o pano em cima, porque é uma ferida que dói, uma ferida exposta. Então a parte política, né, as soluções são essas: aumentar a idade, aumentar impostos, aumentar a contribuição. Então aí a gente tem 16,8%, tô certo, Bruno? De contribuição para a sua previdência, 16,8%, que é descontado do seu salário. Metade o seu empregador paga, metade você paga. Aí vai chegar o momento que eles vão querer aumentar esse valor de contribuição, como acontece, inclusive, com o plano de saúde. Tá? O plano de saúde você tem ali os 14,6%, só que eles colocam um Zusatzbeitrag, que você deve ver nos descontos ali do seu Olerite, que é um valor adicional que pode chegar aí a 1 e pouquinhos por cento. Então eles vão achando jeitos de tentar fechar esse buraco, e uma hora a corda, obviamente, vai estourar para o lado mais fraco. E aí, claro, assim, importante, a gente já falou isso em outros podcasts, já falamos isso em outras, né, em lives, etc. Vem para a Alemanha, principalmente a gente estrangeiro que chega depois, que começa a trabalhar depois, vai receber menos lá na frente. Não vem com esse pensamento de vou depender só do governo e, principalmente, eu posso juntar a minha previdência do Brasil com a da Alemanha? Teoricamente, o tempo você pode, mas cada país paga a sua. Então, imagina você querer ser um velhinho aposentado na Alemanha recebendo do INSS em reais. Né? Daqui a 20, 30 anos vai estar quanto a cotação? 10-1? 15-1? Hoje está 6-1. Vamos guardar esse episódio, viu? Para o futuro. Então, essa é a situação. Né? E esse é um ponto também que às vezes as pessoas veem esse acordo previdenciário Brasil e Alemanha, mas é só perante ao tempo, né? Então, na Alemanha você precisa, sei lá, trabalhar, não sei, 30 anos, e você trabalhou 15 no Brasil, trabalhando 15 aqui, teoricamente você fechou a conta, né? Mas você contribuiu 15 anos lá, 15 anos aqui, então você vai receber o proporcional a 15 anos de lá, mais o proporcional é 15 anos daqui. Ou seja, se você tem esse cenário, que é o nosso caso aqui, não sei o Alex, né, que é um rapaz jovem, né? Mas eu e o Ivan, que temos uma carreira até certo ponto de muitos anos no Brasil, a gente não dá para pensar só na aposentadoria, né, na combinação das duas, porque a parte do Brasil nossa vai ser baixa se a gente ficar aqui. Exato. E por fim, né, até para complementar a abrangência do tópico, eu acho que aí a gente entra até em outra esfera, que pode virar um outro podcast, que é o seguinte: a Alemanha depende de estrangeiros. Então, para quem ficou ouvindo esse bando de besteira, de baboseira aí na internet ou em qualquer outro lugar, extrema-direita, vai expulsar todo mundo da Alemanha, que não sei o quê. Sem estrangeiro, meus amigos, a Alemanha não vai funcionar. Não vai. Quem está fazendo a roda girar hoje somos nós. Quem paga bastante imposto somos nós. Quem sustenta os aposentados somos nós. E esse déficit, como o Alex falou, com a aposentadoria agora dos baby boomers, a Alemanha vai ter que aceitar mais estrangeiros para fechar a conta. Não tem outro jeito. E a gente já falou sobre isso em outro podcast, que é a facilitação de visto, né, Blue Card, cidadania e etc. Então, eu acho que isso tem tudo a ver, todos esses tópicos que a gente falou, né, que eu comentei até aqui, eles têm a ver, tem uma ligação direta com a parte de previdência. Com certeza. Estratégia, né? Porque precisa, senão não entra gente nova, né? Sim. E até alguns vistos, né? Tem limitação, por exemplo, tem alguns vistos que, para visto de trabalho, se tu tem acima de 45 anos, tu tem que ter uma certa questão previdenciária lá para comprovar, para você poder pegar o visto. Então, até ali os caras já estão dando uma apertadinha para quem vir ter justamente pagar, né? Pagar o impostozinho, né? Que é bom, né? Pagar o impostozinho aí, né, galera? É muito bom, né? Assim, o bom é que você... eu sempre falo aqui também, porque às vezes eu comento com alguns amigos do Brasil, eles nossa, mas na Alemanha você paga tanto imposto. Sim, eu pago muito imposto, e com certeza eu não estou discutindo se é alto ou não, mas pelo menos você vê ele sendo revertido para alguma coisa, né? Ruas limpas, sem buracos, infraestrutura. Eu acho que isso também ajuda, com certeza, ou justifica um pouco, né, essa questão dos impostos altos aqui.
Mas claro que esse também é assunto para outra live. Acho que tem algumas coisas que precisam ser reformadas, com certeza, como em todo país tem, né? Mas acho que pelo menos você tem essa parte sendo revertida de alguma forma. Tá? Exato. Mas acho que uma coisa que a gente ainda não comentou, mas que também entra, né, nesse tópico de burocracias, etc., é que, a princípio, uma das coisas legais que existem entre o Brasil e a Alemanha é exatamente esse acordo previdenciário que facilita também na hora de você fazer ou você dar entrada na sua aposentadoria. Então, hoje, o acordo de Alemanha-Brasil de previdência, ele prevê que você, uma vez que você dá entrada na previdência aqui, na Deutsche Rentenversicherung, que é o INSS alemão, automaticamente você também dá no INSS do Brasil e vice-versa. Né? Então, você pode combinar as duas coisas e isso facilita a burocracia de um lado. Mas claro que a Alemanha, sendo o país da burocracia, você vai ter outras burocracias que você vai ter que se encontrar no meio do caminho, e isso com certeza acaba às vezes sendo um pouco desmotivador. Porque você fica horas na fila para resolver alguma coisinha ou outra, eles ainda não, a Alemanha ainda não chegou tanto na era digital, eu diria. Não. Mas essa questão é o organismo vivo, né? O pessoal discutindo agora e faz alguma coisa, daqui 15 anos, cara, já tem que refazer tudo de novo. Eu acho que as leis deviam ser, né? Já devia ter métricas para ir trocando de X em X tempos, vamos reajustando aí, porque daqui a pouco a longevidade aí na média 80 anos, daqui 15 anos, 20, pode ser 90, sei lá. E aí já vai ferrar tudo, né? Então, então é algo que eu acho que agora a gente já pode pular para próximo tópico da nossa pauta, é como se planejar, né? Como que seria a melhor forma da gente evitar ficar dependendo muito do governo, né? A gente acha que o governo, na verdade, devia sair da frente, né? Mas quanto menos a gente depender, né, desse sistema público e a gente tomar as rédeas do nosso dinheirinho para garantir o futuro, eu acho que é o melhor caminho, né? E como que vocês sugerem a gente fazer isso? Eu acho que a gente, como brasileiro, a gente tem uma vantagem muito grande em relação ao alemão, que é no Brasil, a gente tem que sempre se virar nos 30. No Brasil, você não confia no governo desde o começo. Desde o começo, e os alemães ainda vivem, às vezes, uma ilusão de que, assim, o governo vai cuidar de mim. Né? Eu vejo isso muito mais aqui na Alemanha do que no Brasil. Certeza. Então, a primeira coisa que a gente encontra é que o brasileiro ele já está mais disposto. Né? Mas, por outro lado, né, o brasileiro ele também é um pouco mais consumista nesse sentido. E a Alemanha ela é perfeita para isso, porque na Alemanha você facilmente consegue trabalhar 35 horas, você não precisa trabalhar suas 40 horas. Você pode facilmente, sei lá, construir um banco de horas tão grande que você tira 2, 3 meses de férias, se você quiser. Né? E isso, obviamente, para o brasileiro, às vezes ele não sabe lidar com essas questões. Então, assim, a grande dica aqui faça um pouco a mais do que a média para depois, no futuro, fazer um pouco mais do que a média. Acho que essa é a grande questão. Então, desde o começo, aproveite essa chance de você praticamente ter um recomeço aqui, para desde o começo já se planejar certinho e ajustar as coisas. Porque a Europa ela é bem tentadora, é tudo do lado, você pode viajar. Eu tenho só 4 dias na semana que eu vou trabalhar, um dia de home office, você já emenda com as suas horas extras e já vai viajar. Então é muito fácil também você perder um pouco o controle das coisas. Então é importante, claro, não estou falando para você deixar de viver e deixar de aproveitar, mas aproveite desde o começo para criar hábitos saudáveis relacionados a isso. Hábitos saudáveis no sentido de eu vou viajar, talvez eu não faça 2 viagens por mês. Uma viagem por mês está ok. Ou uma viagem a cada 3 meses está ok. Ou, né? É que uma viagem, quando eu digo assim, é que às vezes sei lá, um final de semana que você vai para uma cidade do lado. Não estou falando de viagem internacional onde você vai gastar um montão, mas eu vejo que hoje você rapidamente consegue perder a noção de quanto que você está gastando, porque a Europa ela te providencia muitas liberdades. E se você desde o começo já chegar com a ideia de eu entendi que no Brasil eu tenho um problema, na Alemanha eu tenho um problema e eu preciso fazer alguma coisa para não ser como é que você colocou tão bonito no começo, Ivan? O velho é o que cata latinha e o idoso é o aposentado que tá tranquilo, tipo é isso? Exato.
Então, não ser o velho catando latinha, né? O velhinho catando latinha, É vai verdade. ser um idoso estiloso que tá ali curtindo a vida, viajando, que se O barco, o dono do planejou, barco. né? Ou até Exato. vira o velho da lancha aí no É. padrão maior. E se no futuro eles aumentarem a idade de aposentadoria na Alemanha, tanto faz, porque você já está preparado. Você pode se aposentar antes porque você já alcançou essa liberdade que isso te dá. E para isso você talvez teve que deixar alguma coisinha agora de lado, uma compra, uma viagem, alguma coisa. Não deixou de fazer as outras coisas, né? Mas em algum lugar você talvez deixou de fazer um pouquinho mais para no futuro conseguir mais. Né? E eu acho que isso que é importante, você sacrificar um pouco do agora, mas para viver um melhor amanhã, um amanhã melhor. Acho que essa é a grande O questão. famoso Aqui autocontrole, né? entra, inclusive... Famoso autocontrole, Exato. né? O Isso vale equilíbrio, né? Aqui vale entra o pro nosso peso, trabalho. né? Vale pra comida, né? Os exageros e tudo, né? Que nem diz o Pro japonês, né? dinheiro, Se tu pro sair um pouquinho, investimento. como é que é? Se tu terminar a refeição com um pouquinho de fome, você não engorda. Exato. Aqui, modéstia à parte, entra o nosso trabalho, né? Então estamos aqui já, completaremos 4 anos agora, em julho, no finalzinho de julho, ajudando a nossa comunidade brasileira a se estruturar financeiramente, incluindo a aposentadoria, né? Então, entender quanto você ganha, quanto você gasta, quanto sobra, quanto você tem que colocar de lado, para que lá na frente você tenha o mesmo padrão de vida de hoje, para que você não tenha que se sacrificar. Eu leio constantemente, além da gente ver os idosos catando latinha na rua, a gente vê os idosos trabalhando no Lidl, no Aldi, nos supermercados, e além disso a gente vê reportagens de idosos que saem da Alemanha. Então assim, para nós brasileiros, não é, quero me aposentar, quero ir para a Espanha, quero voltar para o Brasil ganhar dinheiro, etc, tudo bem, mas imagina uma pessoa que é alemã, que nasceu, foi criada Tem aqui, outro sempre lugar, né? viveu aqui, e quando se aposenta tem que ir para o Paraguai, porque o dinheiro não dá, tem que viver na Tailândia, porque 1.000 euros por mês lá na Tailândia, a pessoa vai viver como um rei ou uma rainha. Essa pessoa está longe da família, essa pessoa está longe dos filhos, dos netos, porque não tem uma condição de vida decente, porque não se planejou para isso aqui, né? E eu ouço muitas histórias, né? A gente faz assessoria, a gente conversa com pessoas, principalmente quando vem pessoas na faixa dos 40 plus, 45, 47, que não fizeram nada, e a gente faz o cálculo e mostra, olha, é isso que vai sair lá na frente, né? Você vai viver com 60% a menos do que você recebe hoje. A gente tem que correr atrás para os próximos 20 anos, você colocar o máximo de lado possível para não chegar numa situação como essa, né? Para você chegar ali aos 40, né? Aos 50, ou seja, a gente reduz 10, 20%, porque não adianta, os investimentos precisam de tempo. E quanto mais tarde se começa, mais tem que colocar de lado. E aí, né, é mais difícil nessa idade a pessoa colocar um valor maior de lado, porque já tem outras necessidades, já tem outro padrão de vida, ou às vezes não está ganhando tão bem. Então, assim, começando mais cedo, você coloca menos de lado, né? Os investimentos, a gente sempre fala isso nas lives, né, aqui no podcast, não é vender o almoço para pagar a janta. É você separar uma pequena parte daquilo que você ganha, 10%, 15%, e colocar para trabalhar para você. É isso. Exato. E se você não faz os 10, 15% agora, uma hora vão ser 20, 30, para alcançar o mesmo nível que você conseguia com 10, 15 anos. Né? E a conta sempre chega. A pergunta é quando e se você consegue depois pagar. Então, infelizmente, de vez em quando a gente atende uma pessoa ou outra que não se preocupou tanto com essa parte ou não teve a oportunidade de se preocupar e agora está na beira assim, da aposentadoria, e a gente vai ver e realmente a gente se encontra na situação onde a gente tem que mostrar para a pessoa a realidade que de fato ela vai ter um problema na aposentadoria ou que ela não vai parar de trabalhar. Né? Então, tem muitas pessoas que depois se conformam com a situação de que eu vou continuar trabalhando até os meus 75, 80 anos de idade, porque senão eu não consigo me sustentar. E essa é uma realidade que a gente quer mudar para todo mundo também. Então, a gente não está aqui para falar assim, nossa, você tem que sacrificar tudo que você tem para um amanhã melhor. Acho que isso seria uma visão bastante alemã, né? Eu acho que eu costumo brincar que o brasileiro, ele vive tanto hoje que ele esquece do amanhã. E o alemão, ele vive tanto o amanhã que ele esquece do hoje. Então, acho que a gente tem a oportunidade de achar um equilíbrio entre essas duas visões e falar assim, eu vivo bem hoje,
hoje, mas eu garanto o meu bem amanhã também. E acho que é isso que a gente faz no nosso planejamento financeiro. Mas Desde o começo, você separar uma partezinha. Não, eu ia falar que eu conheço E deixar bem lá na frente. algumas pessoas, né, os velhinhos aí, que eu acho que tem bastante dinheiro guardado nessa Alemanha, bastante dinheiro guardado. Mas não sai, cara, não vai viajar, não vai nessas excursões aí da galera. E é bem isso aí. Eu acho que, na verdade, tem que ter um meio termo, né? Que nem o Ivan você e o Alex falaram, né? Guardar aí uma partezinha, sei lá, uns 10, 15%. E também curtir, né? Porque, afinal de contas, não tem que esperar lá na frente pra curtir, né? Então tem que ter um pouquinho de diversão também, né? Exato. Então, a minha recomendação, assim, para quem tá chegando, e principalmente porque a gente tem visto isso bastante, assim, as pessoas, como eu falei, elas se deixam levar bastante por essa situação aqui na Alemanha de, você acumula muita hora extra, você trabalha 35 horas, não sei o quê. Principalmente para você que começou quer dizer, que chegou aqui, você tem a oportunidade de recuperar um tempo que você não contribuiu no começo. Então, o começo, principalmente os primeiros anos aqui, é onde você mais vai conseguir construir patrimônio, porque qualquer dinheiro investido no começo da sua jornada aqui na Alemanha é o dinheiro que vai ficar investido pelo máximo de tempo até você se aposentar. Né? Eventualmente 30 anos, 35 anos, 20 anos, mas esse dinheirinho logo no começo é o mais importante, eu diria, porque é o que mais tem tempo para ficar investido. Então, não se deixe levar logo no começo agora por essas horas flexíveis e não sei o que, faça um pouco mais. De repente, hoje é muito fácil hoje, e é uma dica para todos, mini job na Alemanha. Mini job, você pode receber até 520 euros por mês, sem pagar nada de imposto, nem social, nem de renda. É uma super oportunidade para uma pessoa que às vezes está com tempo de sobra ou que quer fazer uma renda extra, principalmente agora no começo, de ir construir uma parte boa de patrimônio para depois ficar mais tranquilo. Né? Então, às vezes a gente precisa também fazer certos sacrifícios no começo ou certos investimentos no começo para que o futuro seja um pouco mais tranquilo. Então, a dica para você aqui é exatamente essa. Faça um pouco mais no começo e relaxe um pouco mais depois, mas sabendo que você já cuidou dessa parte. Né? Então, eu acho que isso é uma dica bem legal que você pode, com certeza, se você acabou de chegar ou se você está preocupado com essa parte, que você consegue realizar logo agora no começo, né? Que você consegue de fato reverter e depois você fica um pouco mais tranquilo, um pouco mais relaxado. Curtindo. Tá, e agora em termos práticos mesmo, o que vocês têm de opções aí para o pessoal conselhos aí para o pessoal que está pensando no futuro? Não existe uma sugestão só, é um plano bem individual, porque depende tanto do seu perfil, depende tanto de qual é o planejamento que melhor se encaixa para você. Então não dá para falar assim, isso ou aquilo, ou todo mundo deveria fazer isso. Na nossa opinião, assim, a base que você deveria ter é alguma renda que consiga suprir, alguma renda planejável que consiga suprir a sua necessidade de existência, né? A sua necessidade básica, então a sua existência no total. Isso normalmente nas nossas assessorias, a gente faz o cálculo certinho de quanto que você vai receber de previdência pública, uma estimativa, e coloca uma previdência privada em cima, porque a previdência privada ela é planejável. Uma vez que você se aposenta, você sabe exatamente quanto que você vai receber para o resto da vida, e isso é algo que cobre a sua existência, ponto. O restante, né, então além dessa previdência privada, que existem modelos onde você economiza imposto agora, existem modelos onde você economiza imposto lá na frente, existem opções que são interessantes se você tem uma renda mais baixa e bastante filho, então tem algumas soluções para você, inclusive a gente já fez um podcast sobre isso específico, né? Mas essa seria uma base. E o complemento depois é feito com investimentos em diversas áreas, investimentos em fundos. Hoje a gente tem fundos europeus que são muito interessantes, onde você investe por 2 anos e tem a possibilidade de participar de projetos europeus, de parques solares, ou de parques eólicos, ou de servidores que são instalados, algumas coisas assim.
Ou também os investimentos imobiliários, que aqui, na minha opinião, na Alemanha, é uma opção muito interessante, porque você consegue otimizar bastante pela parte tributária, mas também porque você consegue trabalhar alavancado. Né? Então você tem previdência como base, você tem investimentos mais flexíveis, como fundos. Aqui você tem uma opção, uma gama muito maior de opções na renda variável do que você tem no Brasil. E depois a parte imobiliária. E outras opções também no meio, e a nossa missão como seu assessor financeiro é fazer exatamente isso, montar aqui um plano que se encaixa no seu perfil, nas suas possibilidades, e que está de acordo também com a sua expectativa e flexibilidade. Perfeito, é isso aí. Aqui só complementando realmente o que o Alex falou, eu acho que a grande vantagem, inclusive, dos modelos, seja ele qual for, de previdência, né, que pelo menos os que a gente trabalha, é que além da pessoa ter benefício tributário, a gente paga muito imposto na Alemanha, a gente falou sobre isso, então essas previdências garantem isso ou anualmente no imposto de renda ou futuramente. Nada impede de ser feita uma combinação entre os dois modelos, inclusive, mas, acima de tudo, garantem uma renda vitalícia. Né? Então, às vezes as pessoas pensam, vou comprar ações, vou comprar fundos. Tá, tudo bem, lá na frente, dependendo de quanto você acumulou, você primeiro vai pagar bastante imposto na saída, você vai pagar pelo menos 26,5% praticamente por cento sobre o lucro de imposto, não tem como fugir disso, isso hoje, a gente não sabe como é que vai ser daqui a 10, 15, 20 anos, e quando acabar, acabou. Então, com a inflação, que a gente está com uma média mais alta, né, há 4, 5 anos atrás, a média dos últimos 10 anos era de 1,5%. Depois do corona, a gente teve inflação de 2 dígitos na zona do euro, na Alemanha. Hoje, a média dos últimos 10 anos é de pelo menos 2%. Então, ou seja, todo ano, o capital que você tem parado na conta perde 2%. A forma que você tem de aliviar isso é fazendo uma previdência, a gente tem algumas correções nesse sentido, e garantir a sua subsistência, então, complementando o que o Alex falou, com uma renda vitalícia, porque se a gente tiver um aumento tão progressivo assim na expectativa de vida, onde daqui a 15, 20 anos as pessoas vão viver 95, 100 de uma forma normal, como hoje a gente fala de 80, 85 anos, quanto de patrimônio você não teria que acumular só em fundos ou só em ações para manter o seu padrão de vida dos seus 67 anos até os 100? A conta não vai fechar. É muito tempo. E a previdência, esse aí é um ponto importante, garante uma pensão vitalícia, mesmo se o que você colocou, entre aspas, tiver acabado. É vitalícia, enquanto você viver. Então isso é muito importante, como um pensamento realmente, como o Alex colocou, como uma base sólida. Depois disso, você já está com essa parte garantida. Se você quiser fazer qualquer outro tipo de investimento, quiser diversificar com imóveis, com fundos, com outras coisas, não tem problema. A sua base está garantida. Base sólida e depois complementa. Além disso, inclusive... Sim. Então, acho que seria isso. E aí, claro, né, tem as questões individuais, salários muito altos, não é todo salário que é considerado para a previdência pública. Enfim, tem uma série de detalhezinhos que nas nossas assessorias a gente levanta isso com os clientes, a gente traz, né, um conceito explicando e projetando o futuro de forma que a gente consiga lá na frente reparar tudo isso e garantir que a nossa comunidade brasileira, Deus me livre e guarde, vai acatar a latinha na rua na aposentadoria. Então a música do Deixa a Vida Me Levar, a Vida Leva Eu não pode, né? Tem que planejar. Essa música não existe em alemão. Não. Show de bola, galera. Eu acho que a gente tem um programa agora, né? É isso aí. Pô, show. Muito bom aqui. Espero que a gente tenha... Doente, não doente, de qualquer jeito a gente faz acontecer, porra. Tá certo, galera. Foi muito boa a conversa aí. Espero que tenha aberto os olhos dos queridos ouvintes aí que estão chegando na Alemanha, principalmente o pessoal que, vou ver isso depois. Então, acho que tem que, lá no começo, já começar a pensar no futuro, porque a gente não sabe como vai ser. Então é isso. Agradeço a presença de vocês e até a próxima. Valeu!
Tchus. Foi um prazer, Tomás. Muito bom estar aqui de novo. Valeu. Tchau, tchau. Valeu, Tom. Foi mal. Eu não sabia que você ia falar um tchauzinho aí, mas... Ó, eu só quero deixar um último recado aqui. Eu não quero ver ninguém que ouviu esse podcast aqui. Não quero ver ninguém que ouviu esse podcast aqui catando latinha, cara. Tá bom. É isso. Tá bom. Então. Valeu, galera. Tchus. Tá bom. É isso aí. Até Tchau, a próxima. pessoal. Valeu.